Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no caderno de Gálatas 5, 22. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. O verso 23 diz assim: mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. O apóstolo Paulo, ele escreve ao povo, aos Gálatas, depois de no capítulo de número 3, ele chamar aquelas pessoas de insensatos. Aqui no capítulo de número 5, Paulo está um pouco mais brando, e ele fala a respeito do fruto do Espírito, mas ele também fala sobre as obras da carne. Paulo aprendera aquilo que viera da parte do Senhor Jesus. Jesus chamou homens, chamou pessoas e continua chamando para se tornarem discípulos. Eu quero dizer a você que é um privilégio ser um discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é aprender os ensinamentos do Senhor, é seguir a palavra do Senhor, é ser um aprendiz do Mestre, é receber a palavra e permitir que essa palavra venha trazer transformações profundas na sua mente, no seu coração, fazendo com que você mude a sua forma de pensar. Quando você mudar a sua forma de pensar, certamente você vai agir de uma forma diferenciada. Quando você agir de uma forma diferenciada, os resultados na sua vida serão totalmente diferentes. E Jesus chamou homens para a sua escola de pensamentos, não apenas pensamentos, porque Jesus ensinava e fazia, trazia o ensinamento e fazia um milagre, trazia outro ensinamento e fazia outro milagre. E o maior milagre que o Senhor faz é fazer com que as nossas mentes sejam transformadas. E o apóstolo Paulo recebe esses ensinamentos e fala sobre o fruto do Espírito. É apenas um fruto, mas esse fruto diz aqui que é amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E ele fala de uma coisa que eu quero abordar nesse dia de hoje. Ele fala sobre domínio próprio. Na verdade, o fruto do Espírito tem diversos nutrientes, tem diversos sabores. O sabor do amor, da alegria, da mansidão. O sabor também diz aqui a palavra do domínio próprio. O que é domínio? Domínio é quando você tem controle sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre as suas atitudes. Diz a palavra que é domínio próprio. Não é domínio do outro, mas domínio próprio. Será que você tem tido domínio próprio? Todo aquele que não tem domínio próprio acaba sendo dominado por outras pessoas. Aquele que não se domina
acaba sendo dominado, porque ele não teve um controle. E nos dias atuais nós temos visto situações complicadas, crianças que deixaram de respeitar os seus pais, que passaram a dominar os pais, que na sala de aula querem dominar os professores. Na verdade, não vão dominar nada, porque vai deixar de cumprir um propósito, um objetivo, que é a aprendizagem. Domínio próprio, nós podemos dizer que é a disciplina. Como é que nós agimos diante das situações que nos tira do sério? Qual a sua reação quando você vai pela rua e um carro te dá uma fechada inesperada? Será que você tem domínio próprio? Qual a sua atitude quando alguém fala algo a você que te ofende, que te magoa profundamente? Qual é a sua reação? Qual é o fruto que se manifesta? É o fruto do Espírito? Ou são as obras da carne? Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e saber que nós temos um ensinamento da parte de Jesus. Será que você tem tido domínio sobre as palavras que vêm à sua boca? Será que você tem tido domínio sobre as suas finanças? Será que você tem tido domínio próprio nas decisões do seu dia a dia? Por que é que somos assim? Nós somos e agimos assim porque um dia nós fomos deformados pelo pecado. O pecado traz deformação, mas os ensinamentos de Jesus vai nos reformando. Se fomos deformados, precisamos ser reformados. Mas será que você tem o seu coração disponível para deixar a palavra de Deus te reformar? Será que você tem o coração aberto para receber a palavra de Deus e permitir que essa palavra traga uma transformação? Se você assim o fizer, certamente você vai ser uma pessoa focada e vai saber qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você descobre o propósito e avança nos propósitos de Deus, portas se abrem, conquistas acontecem. Por quê? Porque você vai estar andando na direção do Senhor. Eu não sei se estou sendo claro no que eu estou dizendo. Quanto mais se avança na fé, mais oportunidades, mais portas se abrirão à sua frente. Será que você tem tido domínio próprio para começar algo e ir até o final? Será que você tem tido domínio, disciplina, para tirar um tempo com Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ler alguns livros, para se informar, para melhorar-se? Porque aquele que não se informa, ele acaba se tornando uma pessoa manipulada pelos outros. E Deus não quer que isso ocorra na sua vida. Por isso que o domínio próprio te leva a planejar, te leva a trabalhar de uma forma diferenciada, atenta, focada. Faz com que as suas decisões sejam diferentes. Porque quando vamos tomar as nossas decisões, às vezes ficamos amedrontados com as coisas que estão à nossa frente.
E aí, quando estamos agindo pelo medo, pela dúvida, certamente você não vai tomar uma boa decisão. Mas quando você tem o domínio próprio de pensar, refletir, buscar da parte de Deus, certamente você vai se tornar um gladiador, um lutador diante das dificuldades. A palavra do Senhor nos fala a respeito de um homem chamado Caleb. Caleb viveu e andou ao lado de Moisés. Quando Moisés estava perto da terra da promessa, Moisés mandou 12 espias para dar uma averiguada na terra, para conhecer o campo, para saber como é que eles deveriam agir lá. 10 voltaram totalmente amedrontados, tremiam, porque não tinham domínio próprio. Isso trouxe um prejuízo de muitos anos para uma nação inteira. Mas 2 homens tinham o domínio próprio. Por que eles tinham o domínio próprio? Porque eles sabiam que Deus estava com eles. Quando você tem a convicção, querido, de que Deus está com você, certamente as suas atitudes, as suas respostas, a sua forma de agir vai ser diferente. E Caleb, ele deu o seu parecer. Ele disse assim: olha, é tudo verdade o que essas pessoas estão dizendo. Na terra que nós espiamos tem problemas, tem gigantes, mas Deus está do nosso lado. Nós vamos vencer cada peleja. Nós haveremos de mastigar os nossos inimigos como se mastiga um pedaço de pão. Mas o que me chama mais atenção é que Caleb, ao final da sua vida, havia ainda algumas terras a serem conquistadas. A terra de Hebrom estava para ser conquistada. E Caleb, já com seus 80 e tantos anos, Caleb disse assim: isso aqui é uma montanha, mas é uma terra boa. E eu tenho o vigor que eu tinha 40 anos atrás. Nós precisamos ter essa disposição. Precisamos ter essa vontade, essa energia, essa força de dizer assim: há 40 anos atrás eu tinha essa disposição, mas ainda continuo. Porque sirva um Deus vivo e verdadeiro. Caleb tinha essa disposição. Ele poderia, querido, pelas suas conquistas, pela sua história de vida, por ter andado ao lado de Moisés, ele poderia ter armado uma rede debaixo de algumas árvores e dito assim: vou aposentar, vou dormir, à tardinha eu vou pescar no rio e está bom demais. Certamente ninguém ia condenar Caleb, mas não foi essa a atitude que ele teve. Quantas vezes, apesar da nossa idade ainda ser tão mais modesta do que a de Caleb, às vezes nós desistimos, às vezes nós recuamos, às vezes nós voltamos atrás, porque vemos alguns problemas, vemos alguns gigantes e dizemos assim: não, deixa isso para outra pessoa. A atitude de Caleb fez diferença na vida das próximas gerações. Deixa eu falar uma coisa a você. Jesus nos chama a atenção para um homem. Está registrado no caderno de Lucas, capítulo 12. Eu gostaria que você desse uma olhada comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Jesus estava falando de um homem que era um agricultor. E esse agricultor teve uma grande colheita e disse assim: agora para mim chega. Ele disse assim:
vou fazer novos celeiros, vou armazenar tudo que tenho, e para mim basta. Mas a palavra diz assim, no verso de número 20, Deus afirmou: tolo, nessa mesma noite arrebatarei a tua alma. Nessa mesma noite você vai partir para a eternidade. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Você não sabe, eu não sei. E Deus não pediu os tesouros que ele tinha guardado, os mantimentos que estavam no celeiro. Não foi isso que Deus pediu. Deus disse assim: eu vou pedir a sua alma. Por quê? Porque aquele homem tinha perdido o propósito da sua vida. Você não pode perder o propósito que Deus tem para a sua vida. Se perder o propósito, não precisa viver mais. Quantas vezes Deus te dá uma colheita? Será que você está ouvindo o que eu estou dizendo? Quantas vezes Deus te dá uma colheita e você diz assim: agora posso ficar quieto? Não é a atitude que Deus quer. Quando você conquistar, quando você fizer uma grande colheita, comece a se preparar para a colheita seguinte. Deus tem outra colheita, Deus tem coisas maiores. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Não podemos ser imaturos diante dos ensinamentos do Senhor. Por isso, querido, que o domínio próprio significa maturidade. Não é que nós já tenhamos alcançado toda essa maturidade, mas nós estamos construindo, nós estamos amadurecendo, nós estamos melhorando a cada dia. E a maturidade traz desejo de se cumprir o propósito. Deus está buscando homens e mulheres que sejam verdadeiramente maduros em relação à palavra do Senhor. Líderes que sejam maduros. Domínio próprio traz maturidade. Maturidade traz a sua herança. Porque Deus tem uma herança para você. E criança não pode receber herança. Criança precisa de um tutor. Você vai receber a herança que Deus tem para a sua vida quando você tiver maturidade. Pode arrancar o cabelo, pode ficar bravo, mas é quando você tiver maturidade. Eu vou repetir: criança não recebe a sua herança enquanto não passa a ter uma maioridade. Eu quero insistir na pergunta: o que é que tem impedido você de crescer em relação à palavra de Deus? Será que você tem andado, vivendo, saboreando o fruto do Espírito? Ou será que volta e meia a carne se levanta e sai um palavrão da sua boca? E sai uma murmuração da sua boca? Uma das coisas piores que existe no ser humano é quando escapa da sua boca palavras de murmuração. O inferno bate palma, porque a murmuração
não pertence ao Senhor, mas dá legalidade ao diabo. Ouça o que eu estou dizendo, por favor. Por isso, querido, por isso, minha irmã, que o que Deus está fazendo na sua vida, preste atenção, a forma que Deus está agindo na vida do fulano é diferente da forma que Deus está agindo na vida do outro. O nosso crescimento diante do Senhor é um processo solitário. Que Deus te abençoe nesse dia. Que a palavra do Senhor possa encontrar repouso no mais profundo do seu coração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a colocar a mão sobre o seu coração aí onde você está. Pai, a tua palavra foi ministrada e ela não pode voltar vazia. Que o Senhor nesse dia de hoje possa alcançar as partes mais profundas desse coração. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer uma mudança radical e que mais milhares e milhões de pessoas possam entender os seus ensinamentos e a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é também agradável. Amém, amém e graças a Deus. Glórias a Deus.